I'm here with Rafael Cordeiro, the man behind King's MMA. A legend of the fight game. Rafael Cordeiro, because for folks who don't know, he's legendary trainer in MMA. Yeah, beautiful man. The image, his energy is just awesome. My name is Rafael Cordeiro, 3 times Muay Thai Brazilian champ, 2 times coach of the year, training more than 16 world champs, and now have pleasure to train Mike Tyson. We're gonna be here with you guys sharing knowledge and wisdom. Tune in. This is OG Talk Podcast. Em 2007, Curitiba, estávamos no auge da Academia Chutebox e eis que surge um peso pesado. Peso pesado, campeão de todas as valências que vinham da luta agarrada, todas as valências que vinham da arte suave, fazendo parte da maior equipe de trocação do mundo. Em 2007, uma luz entrava naquela academia. Uma luz de um campeão, a luz de um cara que chegou ali para brilhar, um cara que chegou ali para dividir a luz, um cara que chegou ali para levantar a academia em todos os sentidos. Foi um peso pesado que botou a academia em um outro patamar. E 14 anos depois, aqui estamos, em Huntington Beach, Califórnia, com uma vida fundada aqui nos Estados Unidos, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de suor, muito suor e muito sangue derrubado, para fazer dele um dos melhores atletas de todos os tempos, Fabrício Werdum. Ô, mestre. Só que por trás do microfone. Pô, mas estou muito feliz de ser o primeiro aí do podcast, depois de muitos anos aí, né? Juntos, né? E como tu falou, a gente vai ter que ter muito cuidado pra gente não chorar, que nem vai dar choratel. Pô, já na abertura. Começa a chorar na abertura já. Não, e tá louco, mas estou muito feliz de tu... Eu sei, eu fiquei sabendo pela Naomi que tu ficou sem opção, né? É só pra Júlia teria. O Shogun não tá no Brasil, o Vanderlei tá no Brasil, então vai ter que ser com o gaúcho mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Olha, é muito prazer. Eu acho que nosso primeiro... Ou quando a gente fala o digital, né? Poxa, o Werdum continua um cara muito novo, 43 anos. A gente tá vendo que o melhor ainda tá por vir. Uma carreira consolidada, uma carreira firmada dentro das artes marciais. Um cara que sempre... As pessoas conhecem o cara brincalhão aqui, mas eu conheço... Posso dizer que eu estou com o meu melhor amigo aqui, um cara que eu tenho um apreço, assim, que Deus o livre. E acompanhei tudo, campeão. Acho que o que fez essa conexão pegar foi ver o carinho que você sempre teve pelos seus... antigos professores. Sim. Você sempre mencionou cada um deles, sabe? Eu fico muito feliz de ver isso, porque todo aquele que vem para uma academia pensando só no que pode ser daqui para frente, esquece do passado. Uma pessoa que esquece o passado, uma pessoa que não tem muita relevância naquilo que fala. Você sempre firmou bem, falou sempre muito bem do Corleta, do Mestre Silvio, e essa experiência você trouxe para nós, para a nova geração. Eu acho que a gente fala de arte marcial, não tem como falar o teu nome, sabe? Campeão no jiu-jitsu, uma trocação assim, que fez história e dou numa generosidade assim que é maior do que a tua técnica, na verdade. Eu acho que o conceito da luta que você traz para dentro da academia é muito importante. Nunca esquecer a história, né, campeão? Tá louco, mas a gente começou junto aqui praticamente, né? Mas para as pessoas que não sabem, eu vim aqui por tua causa, né? Mas eu vim te seguir. E também para uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar e voltar para casa, né? Uma coisa tão simples, né? Uma coisa assim, né? Pô, trabalha, vai para casa, fica com a família, depois no outro dia. E eu não tinha isso no Brasil. É verdade. Eu estava fazendo Curitiba, entre Curitiba e Porto Alegre, né? Nem tinha a Joana ainda, tinha só a Júlia recém-nascida. E não tinha isso porque eu treinava em Curitiba lá na Shoebox, né? Cheguei na Shoebox, eu queria estar na Shoebox, eu queria estar com os melhores na época, eu me lembro direitinho, falei com o Rudimar, o mestrão, né? E ele me aceitou muito bem, sempre me tratou muito bem. Cheguei na Shoebox, me trataram todo mundo bem. E aquele sonho de treinar com o Shogun, com o Vanderlei, né? Com todo mundo, com o Cyborg na época, com todos os ninja, com todo mundo, Nilson, toda a galera lá. Foi muito legal, realmente foi bem difícil, mas eu não tinha essa coisa tão simples que era treinar, que é o nosso trabalho, e voltar para casa. Então isso aí eu não tinha. E aí teve aquele momento muito difícil na minha carreira, né? Que eu perdi minha última luta no UFC, isso foi em 2006, 2007. Perdi uma luta, não renovou o contrato, fiquei sem contrato nenhum. E aí a Karine que deu a ideia, né? Falou, vamos morar nos Estados Unidos, daí tu treina com o teu professor, Rafael Cordeiro, e a gente já fica junto. Deu, pô, perfeito, a ideia é muito boa mesmo.
Cheguei aqui, eu me lembro que a gente chegou aqui, mestre, e academiazinha pequena, pra quem não sabe, todo mundo vê a Kings hoje, né? King MMA, uma das melhores academias do mundo, porque a gente construiu desde o começo, né, mestre? Foi tijolo pra tijolo. Foi porque eu me lembro que era uma academia muito pequena. Eu me lembro que era... Quantas duplas dava ali? Acho que dava 4 duplas. Era 8 e apertado, ele já estava apertado, né? 8 pessoas no tatame, sabe? Uma disposição assim, isso que você falou, quando nós viemos pra cá, eu tinha acabado de montar a Chutebox aqui nos Estados Unidos. Nós representávamos a Chutebox no Brasil. E nós viemos para cá, começamos um novo projeto aqui, ainda levando o nome Chutebox, mas com Kings MMA. Chutebox no coração, mas a Kings MMA como o nome da academia. E foi isso que o Verdun falou, um espaço pequeno, mas a motivação sempre teve ali, né, campeão? A gente estava sem o projeto de uma luta, mas a gente já estava com o sonho de ser campeão, né? De nunca teve longe esse sonho assim, mas ao mesmo tempo a gente não sabia o caminho que a gente ia fazer. Por anos você botou a foto do cinturão no teu telefone. Sim, acho que eu fui com uma foto do cinturão do UFC durante 2 anos no telefone, 2 anos né? no telefone, né? O painel era a foto do cinturão. Abriu o telefone e tava ali o cinturão. Olha. Isso é verdade. O mestre lembra de umas coisas, é verdade mesmo. O mestre tem uma verdade, memória... Só tirou depois que nasceu, acho que a Joana. Daí você botou o rostinho da Joana. Isso. Foi uma coisa assim, logo depois, uma coisa assim que... Foi isso aí mesmo, é isso aí. Eu troquei por isso. E aquela coisa que eu botei, visualizei o tempo inteiro, visualizando que eu queria. E mesmo não estando no UFC, né? Mas a gente não tava no UFC. Não. E aí eu queria, e aconteceu aquela decisão que eu tava sem um contrato, eu fiquei durante 1 ano e pouco, né? Sem contrato, né? Desempregado, né? Vamos dizer assim. Só treinando. Treinando. Na verdade, só saindo o dinheiro, né? E saindo dinheiro e acabando. E quando veio. Foi bem complicado, uma fase nossa, e a gente recebeu uma proposta do Strike Force, mas era como se estivesse começando de novo, né? Mas tu lembra, né? Começando de novo lá atrás. A gente tá falando de 13 anos atrás. 13 anos atrás. E eu me lembro da proposta, assim, direitinho. E aí, mas o que tu acha? Falei, vamos aceitar, vamos embora, vai dar tudo certo. Tenho certeza que a gente vai ser campeão. Dito e feito, né? Primeira luta no Strike Force, finalizei rapidinho. Segunda contra o Pezão, ganhei por pontos, mas ganhei bem. E a Glória, que foi a do Fedor, né? Que foi um momento muito especial na carreira. Eu acredito que eu fui campeão do UFC 2 vezes, né? Tenho 2 cinturões lá em casa, mas realmente esse momento foi mais especial, né, Messi? Foi um momento que ninguém acreditava. E aquele momento que ninguém acreditava, a gente acreditava muito. E a gente tava bem treinado, né? Via nos teus olhos ali, campeão dentro, assim. Pô, a gente teve o Andrezão, teve o Babalu, que eram as pessoas que estavam com a gente nesse camp ali, uma fé, assim. E, na verdade, a gente nunca viu o Fedor. Com todo respeito ao Fedor, a gente nunca viu o Fedor. A gente via as coisas que você treinou. O professor Ratinho, na época o professor Otávio Ratinho, da Aliança Antiga, lá de trás, um dos percussores na época ainda, e te afiou no jiu-jitsu ali, junto com o treinamento de porrada, e você estava mentalmente já campeão. E chegar lá, eu posso colocar de toda a minha carreira como treinador, essa é top 2, top 3, assim, de emoção mesmo. Costumo falar que o Fedor deu do segundo tapinha, eu já estava ali dentro. A gente lutou, na verdade, aquilo ali. A gente lutou para mudar uma história e você mudou a tua história. Tudo começou naquele dia que a gente estava sentado no restaurante, eu, você, Richard. Na época o Richard era teu manager. Isso. E você assinou aquilo ali. Pra você ver, uma decisão, às vezes, campeão, acarreta ou sucesso ou fracasso. Mas quando você tem a luz e você sempre botou muita fé no teu taco, nós sempre botamos muita fé no teu taco, em nenhum momento a gente titubeou. Porque a gente sabia que ia chegar a ser campeão. E dito e feito, cara, você foi lá, qual que foi o cinturão da tua vida realmente? Foi ter batido o cara que era o cara. Sim, ele era, eu me lembro direitinho que o Strike Force, na época era Strike Force, hoje em dia é o Bellator, né? Que é a mesma organização, né? Mas eu me lembro que o Fedor tinha cinturão, só que o negócio era tão fechado, tão Fedor, que ninguém... Nem levou. Nem levei o cinturão. Deixa lá. O cinturão, eu não ganhei esse cinturão, mas é que já foi um cinturão, aquela vitória, do jeito certeza, que foi, que ninguém acreditava. Eu me lembro do ginásio, o estádio, que podia ser, tinha 25 mil pessoas, e todo mundo de vermelho, lembra mesmo? Que era todo mundo Fedor, né? Todo mundo gritando. A gente estava na Rússia. A gente estava na Rússia. Estava na Rússia. Mas ele sempre respeitou, sabe? O Fedor, sabe? As pessoas viram o Fedor ali dando os 3 tapinhas. Mas, puta, a gente viu um Fedor antes da luta, super respeitoso com o Verdun.
Depois da luta, a gente celebrando, ele veio abraçar o Verdun. Ódio no coração. Mas ele veio, abraçou ali. E foi um dia de celebração muito grande para nós. A gente parou São José, tudo começou depois da luta. Começou o Fedor bateu. Segundo tapa, eu já estava levantando o Verdun. Não, foi impressionante. E foi um grito ali, sabe? Eu falei, vai tomar no cu, mas eu ganhei, mas não é pra você, criatura. Eu ganhei. É só olhar no YouTube, tem. No YouTube também tem uma que é engraçada, mas tem essa parte da comemoração. Se botar Verdun Celebration, assim vai sair vários vídeos, antes gritando, comemorando. Mas a mais engraçada foi que eu encontrei o Fedor no elevador. Aí entrei eu no elevador sozinho, o Fedor, os dois padres dele, o técnico, toda a equipe do Fedor, e eu no meio. Os caras vestidos de padre. Não, padre com tudo direitinho. Barba assim, até aqui, barbão. Ortodoxo. Né, isso. Não sei o que é ortodoxo. Daí entrei, mas só que eu entrei sozinho no elevador, no meio do time do Fedor. E ficou aquela situação meio que... Sabe aquela coisa de elevador que fica meio sem assunto? Sim. Daí como eu morei na Croácia durante 2 anos, deve ser parecido, né? Aí eu larguei um Lakunoć. Lakunoć, pra quem não sabe, é boa noite em Hrvatski, né? Na língua da Croácia. Daí os caras, Lakunoć, deram uma risada assim, os padres tudo, que legal. Daí eu falei assim, Dobar dan, Dobar dan é boa tarde, Dobro jutro, comecei a falar assim, né? Daí ele, boa... de manhã cedo, assim, quando tu fala Dobro jutro, né? Bom dia. Aí eu larguei, daí eu larguei um Jebem Mater do Pítico, os caras... Daí deu aquele clima assim, eu falei... Será que eu falei alguma coisa errada? Eu só queria puxar um assunto. Daí, Pensei. Na real, Jebem Mater do Pítico é filha da puta. Né? Aí já saiu no outro dia, lá, tu vai encontrar que o Verdun xinga a mãe do Fedor. Daí tem, claro, já colocaram como se estivesse xingando ele, mas eu não xinguei ele, eu só queria puxar um assunto. Que eu sabia, tio. É isso aí, eu só queria puxar um assunto, entendeu? Eu pensei, mas eu esqueci que eram os dois padres, imagina os caras de Deus. Vestido de padre, os caras do mais... E eu esqueci, eu quis puxar um assunto, Jebem Mater do Pítico, os caras meio que assim, com a carinha assim, como dizendo, não, a gente não gostou dessa. E esse eu me lembro direitinho. Mas você fez o Fedor rir. Na nossa comemoração ali, verdade. Poxa, saiu do octagon, assim, uma alegria, virou... Carnaval. Né? O balancê, se procurar lá, você vai ver, a gente fez festa, a gente saiu gritando aqui no corredor, vai ver uma multidão. Ninguém faz isso. Nem fazia isso. Ninguém faz isso. Eu acho que essa alegria que a gente fala assim, o que é o Woody, né, campeão? Até esses dias a gente postou ali você ontem postou ali um vídeo teu na academia, 2006. 2006, já tava no campo de batalha. Sim. Sabe, no maior palco do mundo, que era o Pride na época. O Pride era o maior palco, a gente tá falando de 2006, você chegou lá antes. Em 2006 você tava num circuito para ver quem que era o melhor da parada ali. Então, em 2006, antes até de entrar no chutebox, já tinha um nome. Isso a gente pode dizer que é um OG. É um cara que foi campeão no jiu-jitsu, foi campeão em Abu Dhabi, foi campeão da UFC duas vezes. Esse eu gosto de escutar mesmo. E é verdade. Ele sabe, por isso que ele fala. Eu falo com gosto, porque a gente viu essa... Poxa, é muito difícil sair da luta agarrada, você caiu num tempo que você era campeão de jiu-jitsu, foi pra chutebox, poucos aguentaram aquilo ali que você aguentou no começo, assim, mas mostrou uma raça, assim, que, poxa, que Deus o livre. Eu tenho que contar essa aí, mas eu tenho que contar uma. E foi lutar daí já caiu pra treinar, pra lutar contra o Gonzaga, daí já pintou um Vera... Daí, e olha, e você ali sempre você, na verdade, qual que é a imagem que eu tenho naquela época do Verdun? O Verdun campeão de jiu-jitsu, que poderia finalizar a galera na academia ali, mas, fui campeão até aqui? Fui, agora esquece aqui, vou aprender a largar na mão. Quero largar na mão, porque você já largava na mão. Não acha que o Verdun dá joelhada? Você sempre deu joelhada. Desde as tuas primeiras outras, você sempre, no instinto, você jogava o joelhão mesmo. Lá, deu uma joelhada linda no Minotauro, primeira vez que vocês lutaram no Pride, pegou uma joelhada sensacional, ou seja, tava ali. E eu acho que essa coragem que fez você o campeão que você é. Você transpôs várias coisas. Eu acho que essas barreiras que você quebrou, tem que ser bravo. Pô, Messi, realmente eu fico feliz de escutar, mas eu queria relembrar também os primeiros treinos na chutebox, né? Cheguei lá, chutebox, aquela coisa da fama de chutebox, o treino aqui, o bicho pega mesmo, não tem. E tudo certo ali, treinamento bom ali com o Cristiano Marcelo, né? Tinha a parte do jiu-jitsu, treino com a Cris, também treinei muito com a Cris, com toda a galera que tava ali, o Dida também, todo mundo. E tava um treino bom, sempre firme, mas não era aquilo que mas me falaram que era pior que isso aqui, né? E é claro, o pior é a mãozinha tava dizendo assim, só um pouquinho que daqui a pouquinho vai ter.
Aí um dia, vamos treinar no Barigui. Daí eu falei, Barigui é um parque que tem aqui irado, aqui em Curitiba, um parque muito legal, não sei o que. Eu falei, vamos pro Barigui, né? Sai aqueles vários carros, né? Um monte, né? Cada um com 5, 6 pessoas cada carro, uma galera, muita gente. Eu me lembro que... Daí o mestre mandou correndo em volta pra dar aquecida. Só que essa aquecida o sol tava pegando já. Era maratona, né? É maratonazinha. Quantos quilômetros era, mestre? Dava 9. A corrida, faziam 9 quilômetros. 9 quilômetros de corrida, eu já tava quase morrendo já. Aí depois levaram os taipetes, né? Pra dar joelhada, chute e tudo. E aquela coisa do aquecimento. Era acho que uns 30 metros vai e volta, 30 metros. E o sol pegando, me lembro do sol. Era muito calor. Era o teste psicológico. Tá, eu tô ali, mas eu tava já na corrida, já tava cansado já. Na segunda volta já tava cansado. Eu não tava na forma legal, né, mestre? Aí, acho que já tá bom, né? Daí quando eu vi o pum, daí que rolou o colchonete, tempo, daí eu, fez certinho, acabou. Faz o circo, faz a roda, daí fez a roda, aquela roda grande, assim, me lembro direitinho, mas a roda, assim, mas muita gente. Agora vamos fazer o Se Vira nos 30. Eu falei, Se Vira nos 30? Pô, mas o que esse negócio é Faustão ou é academia aqui? Aí Se Vira nos 30, mestre, daí, como é que Se Vira nos 30? É assim, entra um, e aí o mestre vai chamando, esse um fica no meio, e vai entrando aqui, 30 segundinhos com um, 30 segundos com outro, e esse vai ficando várias vezes, 10 vezes, 8 mais às vezes, depende do que o mestre falar. E aí eu me lembro direitinho que eu tava na roda assim, olhando, eu não vou. Aí eu não vou olhar pra ele, né? Não vou olhar pro mestre, né? O mestre me olhava e eu desviava o olhar, né? Eu olhava pro outro lado. Eu não dava... Sem contato visual. Sem contato visual. E eu me lembro direitinho que daí uma hora assim, eu ratei, eu olhei, ele me olhou e falou assim, Verdun, vai. E eu falei, não acredito. É hoje, a tal da fama. E eu já tava cansado, né? Luva de boxe e era boxe pegando, e eu fui com o Daniel Acácio, fui com várias... Várias, eu fiz, seguido. Aí no quinto, quem era? O Carrasquinho. O Dida. Você conhece o Dida, aquela carinha dele ali? O pior da academia. Dida, quem não sabe, lutou com o Boacal, deu uma ruim no Boacal forte. Vai estar lutando com o Boacal, os moleques têm um soco mais forte, 70 quilos, mas soca que nem o Deus o livre. Ele tem a Evolução Thai no Brasil. Evolução Thai no Brasil, ali é filho que Deus o livre. Ali é dos nossos família. É dos nossos legal mesmo. E aí eu me lembro direitinho que eu só vi aquela luva entrando dentro da bolinha do olho, mas ele me deu um soco, um swing, eu acho que era, mas pegou dentro do olho, mas lá na bolinha, e afundou a minha bolinha do olho assim, ó, não é aqui no olho aqui fora, não, lá dentro. Ai, mãe, quase, eu não sei se eu falei mãe, mas... Mãe. Saí da roda gritando, ai, meu olho. Aí saí da roda, eu me lembro direitinho que eu saí da roda, e eu, assim, daí quando eu olhei assim, aquele sol, eu me lembro do sol, não consegui nem ver, não consegui abrir o olho assim, e eu vi 2 ou 3 vindo, me levantando, eu falei, os caras são gente boa pra caralho, família. Né? Me levantaram, eu falei, que legal esses caras, rapaz. Não, abriram a roda e me jogaram de novo. Me jogaram de novo na roda, e vai de novo. Eu falei, daí eu acho que eu fiquei, não sei quanto eu fiquei acho que 1 mês vendo 2 pessoas. Eu vi a sombra da pessoa. Eu vi a pessoa e a outra junto, assim, era uma viagem. Eu fiquei com o olho, tá louco. 10 anos depois, estamos aqui na Kim, nos Estados Unidos. 10 anos depois. Veio o Dida treinar, né? Visitar. E nessa o Dida visitar, todo mundo esquece, quem bate esquece, mas quem apanha... Ele pôde fazer um roundzinho com o Dida. Eu falei, meu velho, quer fazer, faz ali, tá lógico. A hora que começou, eu vi o querido segurando o tie clinch do Dida. O Dida, assim, parecia que ele tava furando uma onda no Havaí, assim, sem prancha. Que ele deu as costas, nunca vi aquilo. Ele preferiu tomar uma joelhada na coluna. Na coluna aqui na... Mas assim, com aquele... Ele melhorou, né, mestre? Falei, melhorou. Ele, esquece isso, campeão. Esquece isso. Não, ele falou, agora zerou, verdade. Agora zerou. Zerou. E foi assim, sabe? Essa chegada nossa aos Estados Unidos foi muito... Lembrando até esses 10 anos que a gente chegou... Por exemplo, o nosso foco nos Estados Unidos sempre foi o wrestling. Você sempre teve a habilidade muito grande nas tuas quedas, que a gente chegou aqui derrubando, né? O Daniel Cormier, que foi um dos caras que veio treinar com a gente. O Daniel, quando a gente começou a treinar com o Daniel Cormier, o campeão do UFC, que as pessoas conhecem, né? O comentarista é muito bom hoje, é nosso amigão. Ele nem pensava em fazer MMA. Quando a gente treinou com o Daniel Cormier, ele nem pensava, era wrestling puro. A gente perguntou pra ele. Ele, não quero... E falou esses dias, encontrei com ele no UFC, mandou uma mensagem depois, agradecendo. Falou que foi o primeiro time a abrir o coração pra ele, no sentido assim de MMA, que mostrou o MMA pra ele, assim, no sentido assim, poxa,
o treino que você fez com verdade. ele foi um treino que marcou. Pô, esse primeiro treino do Verdun com ele, assim, foi... Puta que pariu, foi um treino assim... O cara campeão... Pô, eu mexo com ele até hoje, mas né? eu derrubei ele 3 vezes no primeiro treino. E o 3 vezes. Que mexeu com o bril dele. O Verdun faz bem o arm drag até hoje. Pô, o Tito tomou também. Então é uma coisa que ele já fazia muito bem. Essa habilidade de pé. Então quando a gente chegou nos Estados Unidos, qual é o nosso objetivo? Aprender wrestling. É verdade. King Mo também nos ajudou Mo, bastante. Pô, King Mo. Até o ponto que você começou a dar ruim neles. Acho que a gente chegou no objetivo. Por isso que tudo que a gente quis aqui nos Estados Unidos, a gente está trabalhando está correndo atrás para, mas a gente chegou nas finais. Então, eu acredito que tudo que a gente vai fazer, a gente vai chegar até o final. A gente está indo para um novo desafio agora, que é o PFL, que é um evento maravilhoso, mas a gente não vai esquecer a nossa história no UFC, a história dos caras, tua primeira luta ali, que fez você ganhar já o bônus da noite na tua volta. Você falou bem ali, quando você saiu do UFC, a gente saiu na primeira vez, meio que você entendeu o porquê, né? Sim. Porque você era um grande nome, mas teve só uma derrota. É que eu já, na real, vou te falar, mas assim, eu me lembro que eu já vim do Pride, para as pessoas que não sabem, o UFC comprou o Pride. Então, automaticamente, alguns lutadores o Pride pegou, e eu fui um deles. Pegou o contrato. Então, eu já ganhava bem. Eu tava ganhando muito bem já. Tava bem ali naquele momento já. E aí, quando eu perdi a minha última luta para renovar o contrato, não entrou num acordo. Ele, vamos baixar. A gente, não, como assim? Não sei o que. Ele ficou naquela briga de negociação. Chegou uma hora que não deu mais, não foi que eles me cortaram, te cortam, não, as pessoas confundem, não rolou a negociação, porque eles queriam baixar, acho que era bastante 40%, 50% a menos que eu ganhava já, eu falei, não, parei para renovar, por isso que a vitória é muito importante, a gente sabe disso, que a gente busca a vitória. É verdade. E se tu sair de um evento com uma derrota, por exemplo, para a atualidade hoje, se eu tivesse saído do UFC, Messi, a gente sabe disso, sair do UFC com uma derrota, é outra negociação. A negociação com o PFL agora ia ser outra. E nem sei também se eles iam querer aceitar, porque daí já vem aquela coisa, 43 anos, tá com 43 anos, saiu com uma derrota, e aí já fica mais complicado de negociar, verdade, entendeu? É verdade. Desvaloriza o passe, que não é assim, é o business, é o esporte mesmo. Você que tá parceiro do nosso parceiro lá no Brasil, do Zé Roberto. O Zé Roberto 46 anos, está com 46, Zé Roberto, né? Um fenômeno no esporte. Ele foi um dos caras que, pô, se a galera vê o shape do cara, pô, é impressionante. Carcassinha do querido, Carcassinha do querido ali, é um cara que é um caso com um grilinho dos nossos, gente boa. Gente boa, é um atleta também, que são poucos assim que você vê. Você tá com 43 anos, aquilo que a gente fez a primeira introdução, né? Foi campeão no jiu-jitsu, campeão no Abu Dhabi, 2 vezes campeão no UFC ali. Tá no contrato, falar várias vezes? Tá no contrato, entendeu? Tá no contrato. Entendeu? Que é legal lembrar, né? Pô, você pensa assim, sabe? Porque cada coisinha tem uma história muito grande. E o que eu gosto de falar também vai ser o que daí as pessoas que sempre tem a crítica, e sempre vai ter, não tem como evitar a crítica. Mesmo tu ganhando, a crítica sempre vai ter. Não adianta. Aí, para não deixar dúvida, foi duas em cada um. Entendeu? É verdade. E a gente sabia que, poxa, o Cain Velasquez veio com um grande nome, infelizmente ele não pôde lutar, a gente aceitou a luta, pegou ali o grandão, que era na época assim, o Mark Hunt, que era o cara que... Pô, o Mark Hunt nocauteando. Poxa, eu entrei na academia, eu vi o cara lutando no K1 no Japão, imagina, eu assistia, eu falava, pô... E hoje eu tinha um atleta que estava lutando com ele, imagina para mim o orgulho de ver você ali, aplicando uma técnica que eu vi ele fazer quando eu entrei na academia, contra ele. Sim. Mostrando a tua habilidade e a confiança, né, campeão? Acho que de todos os méritos que você tem na tua carreira, acho que se for para numerar alguma coisa, é a tua confiança. Impressionante, né? A confiança que você tem de fazer as coisas assim, ó. De repente nem para você é uma coisa natural. Mas tudo que você se disponibiliza a fazer, você vai e faz. Eu não duvido de você em nada. Eu não consigo pensar numa coisa que você não faz, eu vou fazer. Pra galera não sabe, Verdun joga muito bem videogame. Sou viciado mesmo. Mas todos os dias. E joga assim com uma elite de pessoas assim, uma elite de pessoas que são competitivas também. E isso faz você. Na academia, você botou uma lei ali, negócio, vocês têm que saber quando você está ganhando, você está perdendo. Que é importante. Claro que é importante, tá louco? Porque eu falo isso bastante na academia, porque a gente busca a vitória sempre, a gente treina para a vitória, a gente tem esse objetivo de ganhar. Então eu nunca vi alguém dizer também numa entrevista, essa luta eu vou ganhar por pontos, eu não vou ganhar por nocaute. Não, todo mundo quer nocautear, quer... Então por isso que eu gosto de falar na academia, pra galera ter essa competição sana, né? Que é uma coisa saudável, que não é uma coisa de energia horrível, que na nossa academia não tem isso. Tu tem que saber, fiz 5 rounds, quantos tu ganhou? Eu não sei.
como tu não sabe, tu tem que saber. Tu é obrigado a saber quantos tu ganhou. Tem que saber. Eu ganhei 3, perdi 2. Tem que saber o número para te poder se policiar. Até é bom filmar também. Eu falo pra galera filmar também, porque é bom se olhar depois do treinamento para poder analisar o que tá fazendo errado, o que tá fazendo bem. Muito Porque às vezes a gente tá pensando que tá fazendo errado e depois a gente vê no vídeo que tá bom o negócio também. Às vezes acontece muito isso. Então por isso que eu falei, galera, tem que saber. Ah, mas não, é isso aí mesmo. É competição e instiga mais a competição. Instiga. Outro dia, eu não queria falar, coisa atual agora, bem capaz, não queria falar, não se comenta treino, mas... Quantos rounds foram? Eu e Danilo foi 10 rounds, tá. boxe com queda. Boxe com queda. Soco e queda. Isso, soco e queda, isso. Tá. Quantos por cento você acha que você ganhou disso? Eu não queria falar, né, mas não se comenta treino. 8-2. 80%. 8-2. 80% é bastante, 80% é bastante. Aí fica louco, né? Olha, e que foi assim que foram forjados. Ó, por exemplo, quando o Verdun chegou na academia, o Cyborg, o Shogun, na parte em pé, mas destruíam as pernas do Verdun. Mas o Vanderlei... Não, o Cyborg me deu um chute na boca. Ele me cortou aqui, que ele chegou a passar aqui. Podia botar um piercing aqui, não precisa nem ter um piercing aqui e sair do outro lado. Primeiro treino com ele pegou e deu um chutinho embaixo e eu fui botar a mão, né? Porque eu não sabia defender. E vai. Eu fui botar a mão, quando eu botei a mão, ele me deu na boca. E chutava fácil. Puxa, chuta impressionante, fácil impressionante. O Cyborg acho que essa bagagem... deu um tapa na boca com o pé. E foi importante, sabe, campeão? Porque você pensa hoje aqui, você já treinou com os caras mais duros do mundo. Traga o Vanderlei. Com o Vanderlei. é... Mestre, na boa, mas o Vanderlei, mestre, eu sei porque a mão do Vanderlei, ele fecha tão forte a mão que parece que ele tem uma pedra, tem um cascalho na mão. É que nem pegar um cascalho e dar na tua cabeça assim. A sensação é igual. É horrível treinar com o Vanderlei. Foi importante essa encascorada com o Vanderlei, com o Shogun. Você já chegou com experiência na academia? Chegou. Mas treinando com esses caras, largando na mão com esses caras, fez você hoje preparar um Marvin da vida. Por muito tempo você ficou... o principal sparring no Marvin. Sim. Que é um menino que a gente tá treinando agora, que depois a gente vai disputar o cinturão, vai estar prestes a disputar um cinturão. O Danilo agora. O Danilo foi uma aquisição que pra nós lá caiu do céu, né? As pessoas não sabem Abu Dhabi, né, campeão? Abu Dhabi, agora minha última luta que eu tive no UFC, né, que ela é bem importante contra o Gustafsson, né? Não sei se é Gustafsson. E foi a última luta. Então, a gente chegou em Abu Dhabi, tinha que chegar 1 ou 2 semanas antes. A gente chegou umas 2 semanas antes. 2 semanas antes. Então, a gente tinha que treinar, tem que manter o treinamento, né? As pessoas às vezes pensam que não, mas a gente tem que manter o treinamento na onde a gente tá, né? Como a gente vai fazer agora também. E aí, levei o Ricardo, né? Que é o Ricardo Testai, que é o professor de Jiu-Jitsu Academia, para ser meu sparring oficial, que ele sempre me ajudou muito e nunca me machucou na vida. É impressionante. Perfeito, sabe treinar duro. Ele é perfeito. Todo mundo lá tudo certinho, só que... E aí o Ricardo, no primeiro treinamento, me dá uma contratura nas costas do Ricardo. Lembra, né? O cara não conseguia nem caminhar, parecia um velho. Não conseguia caminhar. Uma curva. Mas não conseguia caminhar, impressionante. E a gente ficou naquela, o mestre ficou preocupado, como é que eu vou fazer os sparring agora, não tem mais ninguém, como assim? Quando viu, o Danilo aparece com o Shogun. O Shogun do nosso time também, aquela coisa toda, e quando viu, Danilo, pode ajudar a gente, o mestre conversou com ele, falou, o mestre e Verdun, o que vocês falaram, a hora que vocês falarem, eu vou estar aqui. E foram 20 rounds na semana. Foi impressionante. Só que ia fazer 20 rounds. Me ajudou muito ali, mesmo. Ó, o Daniel, infelizmente, o professor Ricardo não pôde fazer, mas Deus foi tão bom com a gente que enviou um cara alto, com jiu-jitsu de primeira, com boxe perfeito. É verdade. Se a galera, depois a gente vai postar o vídeo de treinamento lá, tudo que ele fez no treino foi na luta. E foi perfeito. Pra você ver como Deus é bom e tudo é base da energia. Tudo que você fez pra esses caras, tudo que você faz pra esses caras, esse encascorar ali, dá uma diferença, cara. Sim. Dá uma diferença. A forma que você foi lá, que a gente foi pra Las Vegas aquela vez, que você me ajudou com o Rich Franklin, que você ajudou o Vanderlei. O Vanderlei ia lutar. Que eu tive que ficar de canhoto, mas conta esse detalhe que as pessoas não sabem. Ficar de canhoto, Verdun fácil, lógico que faço. E o Vanderlei fazendo lá em Las Vegas, Camilo Vanderlei. Verdun, vamos final de semana pra lá, passar o samba? Claro. Vamos. Traga o Vanderlei? Vamos lá, traga o Vanderlei. Ele tinha uma luta, era com o Rich Franklin. Rich Franklin, canhoteiro. Verdun, vamos fazer essa frente aí, campeão? Faz, claro. Canhoto. E o Vanderlei, pão nas pernas. O Verdun dava na mão e o Vanderlei chute. Mas de caneleira. 100%. Acabou o treino, fomos pro hotel. E daí? Tá louco. Daí eu chorava que nem criança, Messi. Meu joelho ficou tão grande, mas ficou muito inchado. Inchou de um jeito, Messi. E eu tive que chamar o Lucas para me ajudar. O Lucas Association. O Lucas Association veio me ajudar.
eu chorava de verdade mesmo, chorava de lágrima, de dor, doía, me leva pro hospital, não aguentava mais de dor, parecia que meu joelho tava separando, assim, do joelho da canela, assim, sabe? Rompido o músculo. Impressionante. E no outro dia não, na madrugada, eu não conseguia nem dormir, vim embora pra Los Angeles porque eu não aguentava mais de Largou dor. de Las Vegas pra cá, foi lá, fez a mão, ajudou, encascorou. Pô, já vi vocês fazendo cada treino. Claro que treino não se comenta, eu já vi cada clássico ali, que com aquela certeza... da Affliction que ele me... Da Affliction, chegou ele e... pagou. Vamos fazer com... Ah, não, aquela... Não, com luva de MMA dele. É isso, musculação? de musculação. A gente, luva de MMA, ele bota a luva de musculação pra treinar. Eu falei, cadê a luva dele? Não, eu tô com a luva aí. Mas uma luva verdinha. Eu falei, cara, eu nunca mais esqueço, verde e branca. Eu falei, mas Vanderlei, isso é luva de musculação, velho. Não, esse cara é grandão, ele aguenta. Tá bom, fazer o treino, tá amigo. Chegou assim, até parecia que não conhecia, mas amigo, irmão, né? Tá, o que vai ser então? Vanderlei já sentando e... Puxou pra guarda. Falei, Vanderlei é louco. Pô, como é que você eu vai começar o treino, cima... campeão mundial? Mas tudo bem, né? Vanderlei queria pra você ver como o Vandeca é foda. Diferenciado. É diferenciado. Tem o negócio do macho, mas também tem arapuca. Porque ele colocou você pra baixo, segurou na cabeça, já mandou o primeiro bombão. Tipo... Ele tem uma técnica atrás da orelha nuca, aqui, né? O Ninja assim, sempre falava. É. Mas foi, olha, um dos treinos mais violentos que eu vi. A partir daquele soco, eu falei, meu Deus. Não, ele me apagou, Messi. Mas você ficou por cima. Não, por isso e acordou e pum, e vai. Ele me deu um soco na orelha assim, mas pegou aqui atrás, aqui assim, e eu apaguei em cima dele. Só que eu apaguei, já acordei e já comecei a bater nele de novo. Tá valendo, e valendo, e por 5 minutos eu tenso, meu Deus do céu. Mas eles saíram na porrada, vocês saíram na porrada, foi uma coisa tão forte, ninguém se machucou. Pô, e nasceu uma amizade ali tão forte, fala, já era, mas aquilo ali fortaleceu tanto. E é assim, cara. Não tem a maldade. Você se puxou pra ajudar o Vanderlei se puxou pra te ajudar. E os dois se conheceram nesse tempo. Ele até hoje ele fala naquele videozinho que eu tenho nojo, né? Eu fui ajudar ele também em outra, acho que foi com Kung Lee. Isso. Que eu tava voltando do Brasil. Não sei o que eu tava fazendo, eu tava paradão, nada. E eu, vou ajudar o Vanderlei, claro. Só boxe. Puta, ele me deu um pauzão, Messi, ficou ruim. E eu me lembro que você falava assim, olha pra ele. E eu virava a cara porque tava doendo, né? Tipo, acho que deu, né? Não, olha pra ele. Já se achou. E tem esse vídeo, ele bota em tudo que é lugar, ele bota. Não, tem um vídeo aí, não sei o que. Eu falei, puta. Você vê, o Vanderlei veio depois do Verdun, né? Veio antes do Verdun, mas você. Daí vocês passaram uma época treinando juntos por muito tempo. Sim. Estão ainda até hoje, né? Criou uma amizade muito grande. Tá louco, que nem irmão, né? Mas o Vanderlei, antes de tudo, era o teu ídolo, porque você era o Minotauro, você era Minotauro o Minotauro com o Vanderlei. Pela agressividade. Dois ícones do esporte, na verdade. A agressividade do Vanderlei, eu me espelhava na agressividade dele e na técnica do Minotauro. Porque o Minotauro apanhava e lá finalizava no final. E o Vanderlei não, o Vanderlei já era no começo, já muito agressivo, então aquilo ali me bateu, me motivou muito a começar a fazer. Por isso que eu olhava, e eu me lembro que o Mário Reis, né, o cara de piranha, o Mário Reis, campeão mundial também, carinha de piranha, ele ria, né? Eu falava, não, um dia eu vou chegar lá, porque eu olhava o Vanderlei no Pride, olhava o Minotauro, e eu falava, um dia eu vou chegar lá. Também. E ele pegou e ria, que tu vai, aquele jeito do Mário, né? Que tu vai o quê? A cavalo, não viaja, não sonha. Eu falei, então tu vai ver. Lutei 7 vezes. E numa época que... Você falou do Mário, foi você, a preta, você pegou a preta, você, ele e o Guto. Não, foi. Guto Campos pegou quando a gente pegou a preta, foi eu, o Mário Reis, o Fortinho, o Danilo Rodá, que é nosso amigo também lá de São Paulo. E quem mais? Tinha mais algum, acho que pegou, que eu não me lembro, não era da nossa turma muito, assim, era mais de São Paulo também. Mas a gente pegou todo mundo. Eu peguei primeiro que o Mário. Eu peguei primeiro. Foi uma amarrada primeiro isso. Então, pela ordem, importante você falar. Foi o primeiro filho que nasceu. Isso. Então eu sou mais agradado que o Mário Reis. Pô, é um cara que te respeita. Veio com o Nicolas esse tempo aqui. Pô, que só sai... Não sei o que tem ali, mas só sai gente boa dali. Pô, a gente respeita demais o Mário. O Mário que sempre foi parceiro também. Um cara que respeita, que respira arte marcial também. A defesa pessoal que vocês fizeram na academia ali. Uma coisa que vocês trazem muito da escola, que é importante também. Eu acho que a gente não pode deixar, não pode apagar, acho que é a nossa função de OG, né? Quando a gente fala, o que é OG? São os caras que vieram antes, a gente passou por várias histórias, a gente está contando aqui um pouco só de muita coisa que a gente passou, mas a arte marcial sempre esteve ali. Quando a gente fala do Mário Reis, do Guto Campos, do Fortinho, esses caras foram muito importantes na tua carreira, na tua fundação ali como pessoa também, né? São pessoas que até hoje se zoam, falam, brincam.
E acho que a amizade que é feita dentro da arte marcial, isso aí Fica pra sempre. É verdade mesmo, porque tá louco, o Fortinho me recebeu na academia do Márcio, porque a gente trava na Winner Bering no começo, né? Quando eu treinei na Winner Bering a primeira vez. Tradicional. Né, o Winner Bering e o Silvio Bering ia de vez em quando dar uma assistência pra gente lá no Sul. E eu me lembro que a gente ia pro Rio de Janeiro também, isso é uma coisa também que eu não conto muito também, mas no começo da minha carreira, quando eu era faixa azul de jiu-jitsu, a gente ia de ônibus até o Rio de Janeiro. A gente ia de ônibus 18, e aí 19, o mestre Álvaro Barreto tinha uma academia a Corpo 4 no Rio de Janeiro. João Alberto? Não, Álvaro. Isso. O mestre Álvaro Barreto, o mestre no CD, ele tinha uma academia na cobertura em Copacabana, a Corpo 4, na beira da praia, assim, bem perto da praia, uma quadra da praia. E a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condições de ficar num hotel. Não. Mãe Trocínio. Mãe Trocínio a full, né? Dona Célia pegando. Célia. E tinha, claro, que a gente tinha que ficar na academia do mestre Álvaro. Então ele abria o espaço e a gente ficava no tatame, dormindo no tatame, aquela coisa. A equipe lá de 20, 30 pessoas do Sul. E a gente competia, pegava o nosso ônibusinho e voltava para casa. É isso que a gente fazia. E a premiação? Só o bracinho, a medalhinha. Feliz. E quando a gente andava para aquele Rio de Janeiro lá e a gente parecia uns, como é que se fala? Teve uma que foi engraçada, eu me lembrei agora. Que a gente tava na beira da praia ali, né? Não fazendo muito coisa muito boa ali, né? A gente tava ali na beira da praia, a nossa turma ali. Éramos novos. Aquelas novos. Aquela coisa ali, a gente tava na praia ali, quando viu, aí estamos ali fazendo uma coisa errada, veio a polícia, né? A polícia veio você sabe que não pode fazer isso, né? Daí a gente, não, mas como assim? Não sei o quê. Eu estava junto, eu não estava nem fazendo, né, mestre? Eu nem estava fazendo, eu estava só junto. Vendo. Pior que é verdade. Só estava no cheiro. E aí, mestre, o único que estava com um relógio bonito pum era eu. Eu estava com um relógio irado. E o cara pegou uma... esse playboy que tá bancando, alguém pensou. O cara, 2 policiais, assim, começaram... Não estou dizendo que todos são assim, naquela situação. O relógio era bonito. O relógio era bonito. Era aquele... Eu me lembro que eu falava com o que era... Era um Sitzen. E windsurf, né? Windsurf, que tinha e Sitzen, né? Vermelhinho, botãozinho vermelhinho. Até o Mário brincava comigo e ele falava assim, esse é o Ultra, né? Eu falei, que Ultra? Ultrapassado. Eu cheio da onda, é o Ultra mesmo. Ele é ultrapassado. Aí o relógio girado ali e os caras conversando, não, você sabe como é que funciona, papai, é assim, a gente vai liberar você, só que, né? E aí o cara falou assim, que oração? E eu falei, que oração? São, dando um exemplo, 3 da tarde. 3 da tarde. Daí nem dei bola, né? Imagina, Verdun-Stein. Dei bola, daí o cara pensou assim, não, mas que oração mesmo? E eu falei, daí os guris falaram, Verdun, tu não entendeu? Eu, não entendi. Tu vai ter que deixar o relógio pra eles aí. Aí eu já, não, mas como assim? Daí eu, não acredito. Não, daí um deles lá desenrolou. Não, falou assim, não, Verdun, fica tranquilo que eu te dou quando eu chegar na academia, eu te dou o meu. Aí eu, daí já fui tirando, né? O cara, não é assim, não, tira agora aqui, tá vendo aquele... Ali a casinha do Salva-Vida ali, ó. Tá vendo aquela senhora lá? Vai lá e dá pra senhora. Fala que foi a gente que demandou. Assim, eu te juro. E eu, fui puto, né? Mas fui puto da cara. Fui sozinho lá e fui lá e, ó. Eu dei pra mulher, ela ficou assim me olhando assim. Não, é que o policial mandou dar pra senhora que daqui a pouco ele vem pegar. Fui lá e pum. Eu vou repetir, não é nada naquele caso. Naquele momento. Não tô dizendo que os policiais, eu faço parte de um grupo no WhatsApp dos policiais, eu respeito muitos policiais, mas não estou dizendo que todos, né? A gente sabe como na luta também. Como na luta, sempre tem o sem vergonha na luta, na polícia, os advogados, todos, para não ter, depois dizerem, né? Mas foi o que eu me lembro que... Até hoje tem essa... Falar que até hoje tem essa feria de sítio, sei lá, os caras... Tem vários relógios. Não, deixa eu te acabar a história, até quando viu, ficou o Ultra lá, né? Ultrapassado, mas era irado na época, me lembro. Ficou na vitrine. Ficou lá. E o cara duro esse que a gente chamava ele de... Acho que era Cusão, o apelido dele era Cusão, porque ele era chato, esse cara. Que tem apelido de Cusão, gente boa, esse não é. Cusão, ele pegou e falou, não, eu te dou quando chegar na academia. E eu falei, ficou. Me deu um Cássio. Me deu o Cássio, mas aquele bem fininho. Sabe aquele Cássio? Você entendeu por que ele é cuzão. Daí eu falei, tu tá louco, nossa, eu não quero esse negócio aí, tá louco. Ele, não, é bom, vai. Que eu falei, não quero, muito obrigado. Me deu um Cássiozinho, aquele bem fininho, mesmo. Não faz assim. Sem bateria, né, Dragão? Eu não, é porque pra nós de Curitiba, eu fui lutar no Rio de Janeiro uma vez no Campeonato de Jiu-Jitsu, lá no Jardim Guanabara, né? Yacht Clube Jardim Guanabara, faixa roxa, emocionado. Porque o Rio de Janeiro pra nós já era... Isso, era diferente, também, né? Tem que ir lá pro Rio pra ver o que é o jiu-jitsu. A primeira vez que eu escutei a palavra sinistro, assim,
foi o Serginho, um cara lá de Curitiba, faixa roxa, que era uma fera brava de jiu-jitsu, um dos primeiros lá em Curitiba. Em 2005, ele chegou, 1995, ele chegou em Curitiba e falou assim, aí, Rafa, conhece o Rickson? Falei, claro. Meu irmão, o Rickson é sinistro. Cara, eu comecei a me cagar de rir. Falei, que é isso? Da onde isso, cara? Sinistro. Porque pra nós era uma... Meu irmão, cara, é sinistro. Do jeito que ele falou, eu falei, pô, parece um filme de terror. Eu conheço o Rickson. Era fã do Rickson. E foi a nossa primeira... Da minha geração, cara, do jiu-jitsu que eu fui fã, foi o Rickson. E depois conhecendo a história, o jeito que a família Gracie... tratava ali, assim, negócio que nem da... diz o Lioto, nós é tudo nós Gracie. Nós é Gracie. Então, putz, eles vieram antes da gente. Então, a representatividade do Rio de Janeiro foi muito importante, cara. A gente viu ali os caras saindo na porrada e falou, pô, a gente tem que aprender o jiu-jitsu. A primeira vez que chegou a fita lá em Curitiba, do Vale Tudo, luta livre, jiu-jitsu, a gente falou, pô, a gente tem que aprender isso, senão a gente vai bailar. Não adianta ser campeão de pé, se o cara botar pra baixo, acabou. E foi a sensação de eu chegar no Rio de Janeiro e disputar um campeonato de jiu-jitsu na terra do jiu-jitsu. Com certeza eu nunca mais vou esquecer. Que nem você que morou, ficou lá um tempo no Rio de Janeiro. Sim. E é selva. Principalmente pra gente que vem do Sul. Na época tinha um preconceito pra galera que vinha do Sul. Claro. Os caras Hoje são não sei como é que são tá. Paraíba, né? São os caipiras do Sul. Os caipiras do Sul. É Os isso aí, caipiras é do isso aí. Sul. Sotaque forte e tal. Então a galera zoava bastante nosso sotaque. Mas a gente era braba, nos caipiras brabo. E você ficou 1, 2 anos com o Maurição? Eu fiquei 2 anos com o Maurição. Eu morei no Rio de Janeiro uma vez durante 1 ano com a mãe, bem quando era pequeno, bem pequeno. E depois eu voltei a ficar lá com 2 anos com o Maurição lá. Morei na casa do Maurição, né? Puta, como era gente boa. Gente boa. O Maurição, pra quem não sabe, já faleceu, né? Mas foi assassinado no Rio de Janeiro pelo sogro dele. O cara deu um tiro nele, imagina. E foi uma grande perda pro jiu-jitsu. Foi em 2006. Porque eu ia lutar com o Minotauro. Tava há 1 mês da luta com o Minotauro. Até decidi, porque eu não sabia se eu lutaria ou não. Porque foi um momento, imagina um baque, né? Imagina tá na casa do cara, de repente o cara morreu. Mataram ele. Imagina isso. E a tua ligação com... Você era muito colado. Tá louco. A gente recém tinha voltado da Europa, a gente foi pra Croácia, Espanha, pra França, pra tudo que é lugar. E aí aconteceu esse assassinato, né? O pai dele, o pai da namorada matou ele. E aí foi bem complicado. E foi isso que aconteceu. Pô, não quis desistir da luta. Da luta. Eu dei volta e não me lembrei. Daí eu ia decidir, será que eu luto ou não luto? Mas daí decidi em lutar contra o Minotauro pra fazer uma homenagem pro Maurição. E deu certo porque eu não ganhei a luta, né? Perdi por pontos. Mas foi legal a imagem que a gente pegou a camisa do Maurição, assim, com a foto dele. Foi mesmo. E a gente fez uma volta olímpica, assim, eu e o Minotauro segurando a camisa. Me lembro direitinho. Você vê, competidor, mas não inimigo, né? O respeito que o Minotauro sempre... Aquilo que você sempre foi... O Minotauro foi o primeiro ídolo do jiu-jitsu para nós no MMA. Com certeza. Da nossa geração, assim, dentro do novo MMA. O Rickson era da velha escola e o Minotauro não deixou de ser um pouco do novo Rickson ali, né? O Minotauro dentro daquele evento. Para quem a gente tem que suspeitar da pessoa que não gosta do Minotauro. É verdade. Quem não gosta do Minotauro, a gente tem que suspeitar dessa pessoa, porque o Minotauro é um cara que ajuda muita gente, é um cara que eu adoro muito o Minotauro. Me ajudou muito na época do Pride também, do Pride não, do UFC. Ele é embaixador do UFC hoje em dia, faz um trabalho muito bom, é um cara inteligente, tem vários business e é um cara tá aproveitando a vida bastante agora porque merece, porque esse aí, mestre... Levantou muito o jiu-jitsu e a arte marcial brasileira, levantou muito. Por exemplo, naquela época de Pride, assim que você via o Minotauro, todo mundo queria ser o Minotauro. Todo mundo queria ser o Minotauro, todo mundo queria ser o Vanderlei, e você teve a chance de lutar com o teu ídolo. Lutamos 2 vezes. E treinou com o ídolo também, treina com o ídolo que é o Vanderlei, e poxa, acho que isso aí é arte marcial hoje em dia, campeão. Eu acho que a moçada está muito voltada nessa falação, coisa que na nossa época nunca teve, e não pode ter, porque não vem da gente. Não vai ser legal. A gente nunca vai fazer uma coisa programada assim, eu tenho que ler isso aqui para fazer, para falar. Não vai conseguir. Mas aquele negócio, nunca ninguém leva também o desaforo para casa. Isso é uma coisa muito importante deixar claro. Não é porque a galera não faz, mas também não corre. O dia que teve que fazer, a gente fez também. Sim. Sabe? E teve situações que a gente teve que se impor também, questão de defesa pessoal também. Várias vezes teve que se impor. Aquela vez que o treinador, o Travis Brown, depois que você ganhou, ele veio para cima de você. Foi uma defesa pessoal ali, uma coisa que... Manter a distância. Manter a distância aí. E a gente estava ali na contenção. Acho que esse tipo de relacionamento é sorte marcial para dar. E se matar ou morrer, eu trago isso ao chutebox, sabe? Aquilo que a gente viu, eu vi a chutebox, uma academia que
que não era o dinheiro, era as pessoas estarem ali por prazer de estar no lado, de servir. Não tinha nem equipamento, né? Não tinha nada. Você lembra lá? Sunga para um pro outro. Quando eu cheguei tava tudo já mais bem avançado. Mas de dividir uma sunga em 3, assim. Dividir a sunga com tudo. E não tinha. Com tudo que tem direito? Com tudo que tem direito. Ainda bem que o meu foi a segunda luta. Peguei a energia do Pelé. E daí, Pelé lutou primeiro. Quanto a gente não tinha dinheiro. Isso aí foi em 1993, né? Quando a gente fez nosso primeiro Vale Tudo. 1993. Tinha um parceiro, Vale Tudo, né? E a luva? Fabrício. Daí a luva era aqui no pé. Deixa o pelo crescer da mão. Daí rolou que, os caras cercaram o Pelé, daí vai ter os caras na capoeira. O mestrão já interviu, como assim, vou botar time contra time, então vamos lá, saiu, primeiro Vale Tudo, chutebox contra capoeira, bota os caras pra brigar. Como é que vai ser? Vamos olhar as fitas, vamos treinar jiu-jitsu, começou a treinar jiu-jitsu, começa Nico, que foi o primeiro a vir a Curitiba, era faixa preta do Mestre Hélio, então treinou judô e era faixa preta do Mestre Hélio, ensinou para nós o princípio do jiu-jitsu ali, graças a Deus, tá no céu hoje ele, e tá aí até hoje. Então acho que a dividida da sunga naquele dia, Deus, os 3 que lutaram, a gente não tinha dinheiro. Um parceiro lá chegou, tinha uma loja, falou, chegou essa aí sunga do Rio. Nossa, essa aí que os caras lutaram, pô, essa aí. Porque a gente não tinha nem a manha da sunga, aquela sunga tala larga aqui. Mas não era, né? Era ou não era? Já era um pouquinho mais larga. Mas eu não era no espelho. Tem uns vídeos ali que era aquela bem fininha. Não, isso aí... Não, mas já era um pouquinho mais larga. Estilo biquíni, os caras são foda. Asa delta, sunga asa delta, os caras são foda. Daí tu passou ali os 3 e, deu certo, campeão foi a melhor coisa, em honra da escola, em honra do mestre Gudimar. Até hoje sou muito grato por tudo que a escola fez para mim. Olha, eu tenho os meus melhores amigos dentro da academia. Eu, graças à academia, conheci minha mulher, que hoje tem minha filha, minhas filhas, que hoje, tem meu filho que está no Rio de Janeiro. Então, tudo que eu tive saiu da academia. Então, o valor que a academia tem para mim, eu sou muito grato à academia. Eu tenho que honrar sempre a filosofia da academia, né, campeão? Não esquecer da história. Quando a gente fala aqui, a gente está falando de história, uma história feita no suor, no sangue. A gente teve várias derrotas, teve que nos fortalecendo para estar aqui hoje, né? Contar alegria é fácil. Eu acabei de postar também agora, esqueci até o tenista agora, um tenista bem conhecido que eu vou me lembrar daqui a pouco, eu até postei no meu Instagram, Fernando Menegheni. Isso, Menegheni. Tu viu o depoimento dele? Que irado, Messi. O cara falando do esporte. Se emocionou. Deu tudo pra ele. O esporte, o jeito que ele falou, eu até quero escutar várias vezes, porque é bom falar aquilo ali do esporte, porque realmente é o que deu tudo pra gente, Messi. Uma declaração de amor. Foi impressionante. Eu adorei, por isso eu até postei no meu principal. Muito legal. Mesmo que tenha uma marca, né, que era a fila, eu nem me importei, porque eu fosse a mensagem que eu gostei, a mensagem do cara, sabe? Foi muito legal do jeito que ele falou. Que ele chegou a se emocionar porque tudo que ele tem hoje, e é que nem praticamente eu me identifiquei, porque eu também, tudo que a gente tem hoje é pelo esporte, né, Messi? A gente chegou aqui 3 anos atrás, uma história feita no suor, no sangue, até dar aquela engasgada, feita no suor, no sangue, sabe? A gente conquistou tudo com muito trabalho. Não é fácil você vir para os Estados Unidos, a gente sabe as coisas que a gente deixou para trás para estar aqui, para estar vivendo esse sonho aqui. Hoje você está voltando para o Brasil, assim... tá fazendo Estados Unidos, Brasil, que é importante para a tua carreira, não só aqui como lá também, não só lá como aqui. Sim. Você está fazendo essa mão muito bem, acho que você foi muito inteligente na tua carreira, campeão. Vamos a gente conhece a realidade do esporte. As pessoas veem na televisão, é muito lindo, muito legal você ficar trocando porra, mas tem uma história muito dura por trás. E para chegar ali. E acho que te falar 5% da galera, e você está nesse 5%, que hoje pode dizer, eu vim e eu venci. Os outros estão na batalha, estão nadando ainda, sabe? Você foi muito inteligente, investiu o seu dinheiro, sabe? Né? A gente não tá falando coisa aqui para se gabar, não. A gente tá dando, na verdade, lições para os novos que estão vindo a fazer. Porque não é chegar como as pessoas pensam, porque tem uma má impressão. Eu me lembro disso já faz tempo já. Quando eu morava na Espanha com a minha mãe, morava na Espanha, tá grandão, tá rico. Não é assim que funciona. Tu tem que estar num país, ou na Europa, onde for, ou nos Estados Unidos, tem que correr atrás, mas não é bem assim, chegou e tá rico. Não, tem que correr. Tem gente que trabalha de Uber, tem gente que trabalha de valer, né? De delivery, de tudo, segurança, de tudo. Não estamos menosprezando a profissão, não é isso. Mas é até procurar o que quer fazer mesmo e o sonho chegar. Não é bem assim, não. Mas a gente sabe que não é, porque aconteceu com a gente também. E foi um vencedor. Sabe que essa que é a ideia das nossas conversas que a gente vai ter aqui, campeão, é levar um pouco para essa galera que tá em casa, a nossa verdade, que não tem script.
quer, a gente tem aqui, nós somos resultados das nossas escolhas, né? A escolha de você ter vindo para cá fez com que você virasse campeão em o maior evento do mundo, campeão. Não existe esse campeão. Sim, é verdade. Uma vez campeão, sempre campeão. Campeão para sempre. Você pode ter, continuará campeão, não adianta. O Brinco nos falou uma vez, né? Uma vez campeão, sempre campeão. O status de campeão vai ser sempre campeão. Tem que ter atitude. E quando pintar a oportunidade, Messi, pintar a oportunidade, agarra e vai com tudo. Né? Tem certo, que... O evento menorzinho, não, eu estou dizendo evento dando exemplo, mas pode ser um trabalho, outra coisa, mas tem que agarrar aquela oportunidade para poder chegar onde tu quer, porque às vezes tu não aceita aqui, mas lá para frente vai ser mais difícil, então tem que ter essa escadinha para subir, para chegar onde tu quer. E se você não pegar outro, ninguém pega. Que nem é o nosso caso do Strike Force que a gente teve que aceitar. A gente sabe que foi a opção certa. A gente foi para o Affliction. O Affliction cresceu muito aqui nos Estados Unidos. Lembra que o Affliction deu uma boom, de repente surgiu o Affliction. Quantos sapos não vamos lá, e a gente conhecendo as pessoas que estavam dentro do Affliction. Tudo bem. A vida passou. E essas mesmas pessoas que não quiseram, um dia estavam vendendo kimono pra gente, ver se elas querem comprar meu kimono, porque agora eu sou representante de kimono. Isso tudo para dizer, a gente nunca sabe, né, para quem que às vezes a gente vai abrir uma porta ou fechar uma porta. Várias pessoas fecharam portas para nós, que na verdade o fato de ter fechado para nós foi um livramento e tantas portas boas que você abriu, né, campeão? Você virou comentarista do ESPN, comentarista da Fox, campeão do UFC. Eu acho que, poxa, o status que você está aqui nos Estados Unidos, as portas que você abriu, não só a parte marcial, para mim também. Hoje eu treino Mike Tyson, porque o Verdun uma vez me convidou, você sabe bem, para ir lá na Tyson Ranch, porque estava o Rob, que é manager do Tyson. Acabou que fui para Tailândia, uma viagem com você lá para gravar o filme do Van Damme na Tailândia. Foi muito legal, um momento muito importante na minha vida também, né? Tinha acabado de perder minha mãe. Fazia 3, 4 meses que eu tinha perdido minha mãe. E eu nunca tinha ido para Tailândia. Aquilo me deu uma calmaria, assim, por temporária, assim, mas me deu uma calmaria. Foi muito importante na minha vida aquilo ali. E através de você, eu tive essa oportunidade de um dia conhecer o manager do Tyson e dar o treino pro Tyson. Então, para dizer que quando a gente está conectado com coisas boas acontecem. Pode se fechar a porta para um lado, mas vão se abrir portas para o outro. Eu tive problema com tanta gente aqui quando eu cheguei do Brasil, porque a gente, quando chega de brasileiro aqui, a gente acha que todo brasileiro vai ajudar a gente. E não é assim. Mestre. Ó, Fabrício. Eles querem ali, vão ajudando até onde que tá legal e é assim. Mas Deus estava ali. Todos os tempos Deus estava ali. A gente nunca, graças a Deus, você nunca pediu ajuda para ninguém, sempre fez a tua. Sempre Deus não esperou acontecer. Foi um exemplo de que já era campeão, conhecido. Mas chegou aqui, começou tudo de volta e é assim a vida. A gente estava num round difícil, de repente vivendo 2 rounds ali que não estavam muito bem equilibrados para nós, mas era 5 rounds o campeonato, né? 3º, 4º, 5º foi nosso. E nós vencemos no final do dia. É verdade. Virou campeão com todas as honras. Tá louco. Concretizou, botou o nome assim na história da arte marcial. Porque você vai pensar um dia, quando for falar de luta daqui a alguns anos, vão falar assim, quem foram esses caras? Foram caras que foram muito especiais para o nosso... O Brasil, na verdade, a gente levou, assim, o Sul, assim, é muito... não vamos falar que, não vão achar que puta que pariu, até pensar assim. Mas a gente tem orgulho de ser solista. Isso aí eu falo, o sabe? Orgulho, é verdade. Esse orgulho de ser solista, assim, toda vez que a gente vencia uma luta do Japão, né, pro Japão, você entrando assim com a bandeira da Espanha, com a bandeira do Brasil, assim, junto, assim, de mostrar com a bandeira de Porto Alegre ali com você ali. E é um orgulho pra gente ser, né, campeão, porque é uma raiz, assim, a raiz nossa. Então, do jeito que me receberam lá em Porto Alegre, quando eu fui campeão. Ganhou, lembra que pararam o aeroporto? Eu joguei isso porque eu me lembro que o Ayrton Senna era recebido com um carro o carro dos bombeiros, né? Com o caminhão dos bombeiros. E eu me lembro que ela falava, eu queria um dia. Então eu fiquei almejando, eu queria chegar no Brasil como campeão e ser recebido. E aconteceu. Nossa, foi lindo. Aconteceu, tá louco. Cheguei lá, uma surpresa lá, a torcida do Grêmio, a geral me esperando, mestre, parou o aeroporto. Tem que botar quem tiver a fim de assistir, bota lá Verdun, chegada como campeão em Porto Alegre, vai estar lá o vídeo. Mas irado, né? A chegada lá, o caminhão me esperando de bombeiro, a gente foi até a prefeitura.
O Fortunati, na época, que era o prefeito, me deu a chave da cidade. Caramba. Imagina, Messi. Através da luta. Através da luta. E como é que fala? A carreata que tinha de 300 carros até. Não, impressionante. Todo mundo buzinando. E a chegada dentro do campo com a torcida. Não, ali foi. A galera, Filipones, parceiro nosso, Filipones. Filipones também. Que sempre teve ali também. Lucas Association, o Filipones, o Vinícius, né? O Lucas Association. Que Deus o tenha, o Vinícius, parceiro nosso. A gente está falando de coisas aqui, de pessoas que foram muito importantes, pessoas que viajaram no momento da nossa vida aqui para te dar suporte, sabe? Pessoas que saíram do Brasil em lutas que o governo estava começando a disputar aqui, as pessoas vieram só para dar o suporte. Não tem como pagar isso. E nunca foi pedido nada em volta. Na verdade, a gente faz... É um amor da luta, né, campeão? Não tem amizade. Eu acho que o mestre, a arte marcial, graças a Deus eu tive um cara muito importante na minha vida, o mestre Rudimar, o mestre Rudimar, que ele passa e passou a filosofia do quê? O amigo certo ou errado, o amigo tá certo. Depois a gente conversa. Entendi. E a gente mata e morre pelo amigo. E acho que isso é ser o OG. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que meu amigo certo ou errado, meu amigo tá certo, pois eu posso até brigar com ele nas internas. Mas ele sempre boa essa, eu gostei dessa. O mestre Rudimar tá louco, ele sempre me tratou muito bem. Abriu as portas lá em Curitiba, lá, porque eu dormi na academia também. Eu dormia era não no tatame, mas tinha um alojamento atrás da academia. Ele fez um alojamento e eu tinha meu quarto ali. E botei o símbolozão na parede, aqui é meu. Aqui ninguém dorme. Botei lá chutebox Verdun embaixo. E quem quer entrar no quarto? Ninguém entrava. Então, acho que essa aceitação da luta, campeão, eu acho que tudo que a gente está conquistando até agora, a gente está indo para um novo passo na tua carreira agora. Você vê, a gente sempre está se descobrindo, o melhor ainda sempre está por vir. O Mike é um cara que está com 54 anos, o Mike Tyson agora, vai fazer 55 agora. E quando eu tive o primeiro ano com ele, faz 1 ano já que a gente está trabalhando, essa experiência que eu estou tendo com ele, de ver que o melhor ainda está por vir, campeão. É verdade. Eu estou vendo você treinar na academia ali, estou vendo que o melhor ainda está por vir, a vontade que você está. Você está afim de dar esse gazão, você está afim de ser campeão do PFL. É muito importante essa confiança que você tem em você, que a partir do momento que você tem essa confiança, só coisas boas vão ser atraídas. A gente vai estar embarcando na semana que vem. Eu acho que foi um camp maravilhoso. Cobrinha, assim, a dificuldade, as pessoas, Cobrinha é 70 quilos. Meu Deus do céu, você não sabe que é treinar com Cobrinha. Então, é um cara que é o nosso símbolo de samurai, na verdade, que a gente tem, o nosso grupo é o Cobrinha. É o Cobrinha. Realmente, Cobrinha mudou meu jogo completamente. Ele sempre falou, Verdun, tu já sabe o jiu-jitsu, eu vou te direcionar pro lugar certo e fazer as coisas certas, que é aquela coisa do drill, que é fazer disciplina, de novo, embaixo disciplina, e ele naquele ali de ficar batendo a tecla o tempo inteiro. E funciona. Teve uma época, lembra, Messi, que eu ficava com Cobrinha das 8 da manhã às 2 da tarde. Direto. Eu chegava às 8 da manhã na academia e saía só 2h30. Ele me liberava. Terças e quintas, né? E era só aquele treino, imagina, era preparação física, aula particular com Cobrinha e mais o treino coletivo de kimono. E eu fui campeão. Foi campeão. Fui campeão na época, é verdade. Tá errado Cobrinha, olha, Kennedy. Kennedy é um guri, é um guri que, puta, a gente é fã demais. Nosso no grupo campeão, que só no campeão, sem poder esquecer Cobrinha, mestre Cobrinha, Kennedy, que puta que tá louco, a gente virou fã desse guri do Kennedy, que foi criado ali no meio da galera. O Kennedy era... Desde sempre, que era com vocês nos treinos ali, sabia fazer jiu-jitsu. Era faixa... Chegou criança aqui, não sabia. Não, ele chegou aqui... Zero jiu-jitsu. Eu não sabia nada. Daí começou a fazer com o pai dele, começou a treinar. Hoje em dia eu vi uma luta esses dias dele, mestre. Viu? Daí tomando uma ruim, de repente foi lá, pegou as costas. Mas o Cobrinha não curtiu muito, não. Eu falei com ele hoje. Ele não curtiu muito, não. Ele falou que não podia ter deixado chegar naquela posição. Porque o guri chegou, quase quebrou o braço dele e pegou no triângulo também. E ele saiu e foi lá e pegou o cara. Que é o que o campeão faz. Impressionante. Eu fiquei impressionado com aquela luta. E daqui, ó, de tudo isso que a gente está fazendo, esse camp maravilhoso que a gente tem, puta, agradecer demais, professor Barral. A Grace Barra ali, puta parceira legal. Muito. Sabe, professor Ricardo Testai. É um conjunto de coisas ali. Pô, o Barral veio acrescentar muita coisa no teu jogo. É um cara que é competitivo como você. E quando treina 2 caras competitivos... Ele realmente, o Barral é um cara que treina muito. Então eu vim representando o Barral aí, Everyday Porrada. Poxa. E é mesmo. É verdade. O conceito da marca eu acho muito legal, Messi. Porque Everyday Porrada quer dizer tudo. As pessoas às vezes não entendem o conceito da marca, que é o batalhador, o cara que corre atrás, o cara que faz acontecer. É o Everyday Porrada. Ele mesmo fala isso aí.
em qualquer área. Não precisa ser na área da luta, né? Pode ser... De porrada é a luta na vida mesmo. A gente tá indo pro PFL agora, campeão. Pra concluir aqui com essa conversa, tá muito boa. Tinha que ser com você esse primeiro episódio. Obrigado, mesmo. Fiquei feliz da vida. Tinha que tá ser louco? e tem, né? Eu sou muito grato por tudo que você fez pela Kings MMA. Essa academia aqui não chegaria tão longe se não fosse você. Eu tive graças a Deus aqui, um braço muito forte, tem um braço muito forte. A representatividade que você tem para dentro da minha academia assim, é uma coisa muito importante. Os novos, os antigos, eles olham para você. É muito legal hoje a gente conversar e ver o Vanderlei é tão fã teu quanto você é dele. Você vê assim, o relacionamento de irmão que foi criado ali, assim, uma coisa... E a gente tá indo para mais uma conquista, campeão. A gente tá indo pro PFL, a gente tá indo lá para ser campeão. As pessoas não sabem muito bem como é que funciona a regra do PFL. Queria que você explicasse para eles assim, como vai funcionar essa questão do campeonato. O campeonato é um campeonato como se fosse do futebol, bem parecido, né? São 4 lutas, tem a primeira luta e quando tu ganha no primeiro round, tu ganha 6 pontos. Segundo round, 5, terceiro, 4 e se for por pontuação são 3 pontos. Então tu tem a possibilidade de repente perder a primeira luta, de repente tu conseguir pela tua pontuação, de repente passar e voltar a lutar. Tem isso aí também. Tem isso aí, depende de quanto tu vai passar. Então, claro que todo mundo vai buscar 6 pontos, né, que é o primeiro round, para acabar a luta rápido. Isso motiva o atleta. Pô, vou ganhar 6 pontos no primeiro round, então vou acabar essa luta rápida. Então, que faz a luta ficar mais dinâmica, né, nesse ponto, né? Então, vai acumulando a pontuação até a semifinal. Depois da semifinal, que é os playoffs, né, acho que não tem essa pontuação acaba. Então, é só nas primeiras 2 lutas que vai funcionar. Depois da semi pra final já não tem mais. Ou ganha ou perde. Perdeu, tá fora. Entendeu? Mas tu pode voltar. De repente alguém se machuque e tu tá melhor na pontuação que o outro que tá esperando também, que de repente perdeu, tu vai entrar primeiro que ele. Eu tô com 5 pontos, tu tá com 3, vai eu. Por exemplo, entendeu? Então é bem legal o sistema, por isso chamou atenção, né? Claro que foi o conjunto da bolsa, o conjunto, né, de ser uma premiação de $1 milhão. 5 milhões de reais. É um bom número e claro que cada um tem estipulado a bolsa de cada um. Né? Então isso também chamou atenção a bolsa de poder... fixa mais $1 milhão. Isso. Não sei se é para todos, mas tem uma regra para algumas pessoas. Sei que o meu caso foi diferente, que o Ali conseguiu fazer um trabalho muito bom, né? O Ali é bom nisso. É bom. O Ali é fera. E tem isso aí mesmo, essa coisa também de lutar várias vezes num ano, né? Que eu nunca lutei 4 vezes no ano, nunca lutei. Então vai ser em pouco tempo. Agora eu vou fazer 4 lutas em menos de 1 ano, na verdade. Então, qual foi o máximo que a gente fez em um ano? 2, 3? Eu acho que 2, Messi. 2 no máximo. 2. 3 eu acho que eu nunca fiz 3, não. Eu sempre quis, na real. Acho que foi aquele ano que e agora mudou a regra do PFL, que era duas lutas na noite. E eu queria fazer 2 lutas. Eu queria. Voltar às antigas. Eu queria, mas só que não vai rolar. Se voltasse às antigas, o que você faria? Lutaria 3 vezes à noite. Lutaria mesmo. Puta, eu prefiro, Messi. Eu prefiro pra me liberar depois. Fechar o tá bom, tá bom. Não, me liberar que eu digo assim pra fazer o que eu quiser, pra comer, pra ficar mais tranquilo. Mas na verdade você não precisa cortar muito peso, graças a Deus. O teu peso você corta no treino. Eu cheguei com 119 aqui nos Estados Unidos. Agora, essa vez, de 119, tô com 114. De tanto treino, né, que tá rolando. Graças a Deus. A gente tá indo pra essa luta. A gente tá contando com a torcida de sempre da galera. Que Deus nos abençoe mais uma vez, sabe? Eu acho que o trabalho que você faz, campeão, é uma coisa... a energia que você passa, assim, tudo que você faz é uma luz, sabe? Eu gosto sempre de falar da tua mãe, o carinho que eu tenho pela Dona Célia. Se vocês conhecerem a Dona Célia, vocês vão ver que o Felipe e o Verdun, eles são uma cópia da mãe deles. É uma versão feminina do Verdun e do Felipe. Então, um beijo para a Dona Célia, ela fez um grande trabalho. Eu vejo muito a relação que vocês têm com a mãe de vocês, como eu tinha com a minha. Ela lembra bem aquela mãe protetora. E no final do dia, quando a gente fala educação, a educação que nós tivemos em casa, graças a Deus, nós somos criados pela mãe. Ou o dia também. Ou o dia, que é o dia criado pela mãe, pô. A mãe vai lá do pé na cinta, se chama no tamanco, e vamos contar uma da Dona Célia pra acabar bonito. Fala, a do tamanco? A do tamanco na passada. Ele tava em São Paulo, mesmo direitinho, a gente morava num condomínio.
E aí só tinha um prédio no condomínio e o resto era tudo casa. Então, mas não era um condomínio fechado, qualquer pessoa podia entrar assim, sabe? Mas era um condomínio lá na Lapa, acho que era na Lapa. E eu me lembro, a gente era pequeno. Aí tô andando de bicicleta, eu briguei com um amigo meu, assim, um amiguinho na época, acho que eu dei nele, e a mãe dele viu dando nele, alguma coisa assim, daquela discussão, ela me puxou pelo banco, eu me lembro direitinho, com a minha BMX cinza ainda, me lembro direitinho. Playboy. Não, não. Playboy que eu sei. BMX e o pneu era cinza, me lembro, até o pneu era cinza. Até hoje eu me lembro. Então, quando eu fui sair pra fugir dela, alguma coisa assim, eu me lembro que ela me pegou pelo banco, assim, me puxou e me deu um tapão na cara. Pá, chamou no tapão. Pá, fui pra casa chorando, né? Fui chorando, apertei o interfone. Mãe, o que houve, meu filho? Ela me bateu, eu não sei como é que é. Ela nem falou como é que é. Eu sei que ela desceu assim, não, acho que eu nem sei como é que ela desceu. Se ela pudesse pular, ela pulava. Mas ela desceu de tamanco, ela tava arrumando a casa, tava dando uma faxina na casa. Desceu, onde é que ela tá? Me pegou pelo bracinho. Sabe aquela mãe que pega pelo bracinho e vem? E a gente foi no meio da rua, assim. Quando chegou na rua, ali na rua de baixo, tava todo mundo no meio da rua esperando. Mas em uma viagem, eu me lembro da cena, mestre. E a mulher no meio, com a mão na cintura, batendo o pé assim, ó, bem assim, olhando pra assim. Daí a mãe chegou, já me largou assim, eu saí. Ela falou assim: quem bateu no meu filho? Daí ela falou: fui eu, porque assim, mas no meio da rua, mestre. E a mãe foi durante a... Resposta errada. A resposta errada foi em direção à mulher. E na passada, isso que foi que chamou a atenção, na passada ela tirou o tamanco, ela tirou o tamanco e deu. Pá! Já chamou um tamancaço, você caiu no chão, mas o quê? Espancamento, mas espancou. Jiu-jitsu. E pá, jiu-jitsu, mas deu um pauzão na mulher, todo mundo aquela coisa de bairro, ninguém separou. E aí... Dona Coral, Dona Célia, a senhora é Odi. É Coral. É Odi. Aí eu me lembro direitinho, né? Fui pra casa, né? Pá, feliz, né? Daí eu me lembro direitinho, no outro dia, peguei a bicicletinha e fui passar na frente da casa, né? Pô, a mulher tava dentro do portão, com o braço enfaixado, assim, ó, me olhando assim, como dizendo, eu vou te matar. Eu me lembro direitinho. Enfaixou o braço da mulher e tudo. Caramba. Essa é o que é a mãe protetora, sabe, campeão? Então eu vi, assim, muito parecida, assim, também. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu lá, em Curitiba, quando a gente lutou, você teve aquela disputa defendendo o cinturão lá em Curitiba. Sim. Naquela semana minha mãe faleceu e eu vi a tua mãe chegando. Quando a tua mãe me deu um abraço, eu falei: caraca, esse aqui era o abraço da minha mãe. Por quê? Porque lembra todas as histórias, assim, foram mães guerreiras. Mesma época, acho, né? São mães... É uma mãe guerreira, a minha foi uma mãe guerreira. Eu quero agradecer, ela está no céu, e agradecer a tua mãe pela educação que ela fez e que sempre me tratou também. Poxa, a gente vai pra Espanha lá, a gente fica super bem no apartamento dela, trata a gente, o Vanderlei foi pra lá, a Cris, o rango, assim, nossa, é coisa que a luta me deu a possibilidade de conhecer uma pessoa como a tua mãe. E eu sou muito grato a ela por ter dado o meu melhor amigo, o cara que eu tenho um amor assim, que não tem palavras para descrever. Cara, não chorou até agora, tá bom, não, vamos chorar bem, agora. Vamos bem. Na saideira. E vamos acabar assim, acabar dizendo que, pô, se você tem uma amizade, se você confia, se você tem aquele negócio assim de ir até o final, você é um OG. É uma pergunta que vai ter sempre aqui no nosso programa, nossa troca de ideia. Campeão, o que você viu da vida? Mestre, eu vou te falar muita coisa e aprendi muito também. Aprendi, como a gente sempre fala, agora a gente está falando muito da luta, e aprendi muito com a luta, tive vários erros também, e vários acertos, muito mais acertos que erro, óbvio, que eu fui aprendendo, conforme eu ia errando, eu ia aprendendo. Então, realmente, a vida, eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível, claro, consciente, naquela coisa, jogar tudo para cima, não. Trabalhar, construir a família, que eu acho que é um grande feito do homem também, de ter essa coisa de construir a sua própria família, né? Isso eu acho que no meu caso, eu vejo como um objetivo, assim, sabe? De ter a tua família, tua esposa, tuas filhas, né? E fazer a coisa acontecer, né? Isso que eu vejo da vida. Tem que aproveitar bem, porque o que é a hora a gente, né? A gente não sabe o dia de amanhã, na real. É verdade. Esse foi o nosso primeiro OG Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com o meu campeão, um cara que eu admiro, um cara que eu gosto de paixão, contando a história de vida, contando um pouco das passagens por ele, o que fez ele chegar até onde ele chegou. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo convidado vai ter tão importância quanto o Werdum. São pessoas que a gente vai estar trazendo aqui que tem uma influência muito grande dentro do esporte e a gente vai estar falando a verdade. É o papo real, é o papo OG.